Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Hoje nós vamos ver um pouco a respeito da carta que foi endereçada à igreja em Esmirna. Desde a semana passada, nós demos início a uma nova série de mensagens que tem como título Igreja em Colapso. O nosso propósito é refletir sobre a vida da igreja cristã no século 21. Nós temos, falei isso a semana passada, nós temos um crescimento muito grande de evangélicos no Brasil. A estimativa é que talvez até 2034, o número de evangélicos vai ser o maior número na sociedade brasileira em relação à questão religiosa. Mas ao mesmo tempo que o número de evangélicos cresce também de maneira proporcional as pessoas que se identificam evangélicas sem igreja, pessoas que se declaram cristãs, mas que não frequentam nenhuma comunidade local, que já frequentaram, mas não frequentam mais, que já se batizaram, se tornaram membros, mas abandonaram, e que não querem mais frequentar as igrejas locais, não querem frequentar templos. Nós vivemos um tempo em que há um crescimento por um lado, mas ao mesmo tempo há um abandono para o outro. E existe, sem dúvida nenhuma, uma crise em relação a tudo isso. A gente pode simplesmente fazer vistas grossas a tudo isso e seguir o fluxo. Ou a gente pode também, de maneira muito ponderada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, pedir sabedoria e discernimento de como agir, como a igreja se posicionar, como a igreja se postar diante da sociedade em que nós vivemos. E as cartas às igrejas da Ásia Menor, as cartas que foram endereçadas a estas 7 comunidades, Éfeso, Esmirna, Filadélfia e assim por diante, como elas nos ajudam e como elas nos conduzem a um processo de reflexão profundo, para que a igreja ela consiga cumprir o seu papel. E o seu papel é ser porta-voz do Evangelho de Jesus Cristo. O seu papel é, de fato, mostrar que Jesus Cristo é a salvação e aquele que ajuda cada um na sua caminhada. E desde a semana passada, então, nós vimos algumas coisas. Como eu tenho dito, essa série de mensagens, sem dúvida nenhuma, ela é provocativa, porque ela mexe com o que somos, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja evangélica brasileira hoje. Nós somos a igreja do Senhor. E trazendo agora de uma maneira mais específica, nós completamos 148 anos, estamos caminhando para os nossos 150 anos. Como somos como igreja diante da sociedade, diante das demais pessoas, diante de todos quantos convivem conosco, porque nós somos a igreja, você é a igreja. O templo é apenas o templo. Nós somos a igreja de segunda a segunda, quando estamos no nosso ambiente profissional, quando estamos com os nossos amigos, quando estamos numa visita, quando estamos na escola, na universidade, nós somos a igreja. Como as pessoas veem a igreja cristã, como as pessoas veem a igreja no seu dia a dia. E eu quero aqui hoje fazer essa leitura do capítulo 2, a partir do verso 8, e tratar de um tema também que o próprio Senhor Jesus trouxe a essa comunidade, dizendo assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o alfa e o ômega, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém até aí. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. A carta aqui é endereçada à igreja que se reúne em Esmirna. O anjo é o representante legal da comunidade, como se fosse a figura pastoral, aquele que conduz a comunidade, portanto, recebe a carta que a ela é endereçada. Esta igreja de Esmirna, ela recebe uma palavra de conforto da parte de Jesus, pois Jesus está dizendo que conhece a sua tribulação, conhece a sua pobreza, sabe da blasfêmia que tem se levantado contra os cristãos que ali são fiéis ao Senhor, sabe de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a angústia, de toda a inquietação
à qual os cristãos têm enfrentado. Quando o texto bíblico fala que o Senhor Jesus conhece as tribulações, fala que Jesus conhece as pressões. Tribulação aqui é a ideia de sofrer pressão, de passar por momentos difíceis, momentos críticos, momentos de crise, momentos em que são pressionados. E os cristãos de Esmirna, de fato, sofriam pressão. O texto não apresenta só um relato sobre pressão, mas ele traz também um relato sobre a pobreza. E pobreza aqui, a pobreza a qual os cristãos de Esmirna sofriam, era devido ao fato de que eles não tinham nenhum tipo de renda, passavam fome. A pobreza que o texto se refere não é uma dificuldade econômica em que o indivíduo às vezes tem alguns desejos, algumas vontades e não consegue supri-la, mas é pobreza no conceito de miserabilidade. Eram pessoas que não tinham o necessário para suprir a sua própria necessidade e a necessidade de sua família. Era pobreza. Era não ter o que pôr na mesa quando a esposa e os filhos se reuniam. Era não ter o que comer, era passar fome. Não era carência do supérfluo. Não era um cristão que poderia comer alguma coisa, que poderia ser preparada com baixo custo e não teria recursos para comprar um acompanhamento, por exemplo, para servir junto com o seu arroz e feijão. Não, é alguém que não tem nem o arroz, nem o feijão e muito menos o acompanhamento. Era pobreza extrema. E essa pobreza extrema era devido à perseguição, às pressões que eles sofriam. Porque os cristãos de Esmirna, por não reconhecerem o imperador como Deus, o imperador romano, eles eram tidos como inimigos do Estado. E por ser tido como inimigos do imperador, e Esmirna é uma cidade politizada, era uma cidade que fez acordos com o imperador para tornar Esmirna o centro, a capital do império nas terras da Ásia Menor, eles boicotavam os cristãos porque os cristãos eram pessoas que não agregavam absolutamente nada e prejudicavam essa relação política entre os cidadãos de Esmirna e o imperador romano. E em meio a essa perseguição política e comercial, os cristãos perdiam o que tinham. Seus bens eram confiscados, seus comércios eram fechados, havia um boicote total ao ponto dessas pessoas chegarem à pobreza, à miserabilidade e não ter como prover a sua própria família. Além das pressões, além da pobreza, eram cristãos que sofriam com a blasfêmia, com a calúnia, com a difamação. Os cidadãos de Esmirna espalhavam notícias falsas a respeito dos cristãos. Entre elas, eles diziam que os cristãos eram canibais, porque eles se reuniam em alguns lugares para comer o corpo e o sangue de Jesus. E quem come o corpo e o sangue de Jesus, come o corpo vivo de alguém, então eles são canibais. Espalhavam notícias que não eram reais. Diziam que os cristãos, eles eram pessoas que dividiam as famílias, porque se uma família se convertia ao cristianismo, e o cristianismo de forma diferente das outras religiões, em que havia uma pluralidade religiosa, eles tinham conflitos familiares, e por ter conflitos familiares devido à conversão, eles eram subjugados como alguém que destruíam as famílias. Além de serem pessoas que eram acusadas de destruírem as famílias, eles eram acusados de subverter o império, porque eles eram contra o imperador. Não adorar o imperador romano era estar contra o Estado, era estar contra o império. Portanto, eles eram considerados subversivos. Eles eram considerados pessoas que estavam querendo destruir a nação de Esmirna. Eles sofriam várias calúnias, e essas calúnias, inclusive, vinham dos próprios judeus convertidos. Era como se um denunciasse o outro. É como se fosse algo em que, por um indivíduo na comunidade não concordar com a ideia do outro, ele mesmo ia lá e denunciava aquele irmão ao Estado como alguém subversivo. Por isso eles são chamados que se declaravam judeus e não são, antes são sinagogas de Satanás, ou seja, são pessoas que por meio de sua fala desagregam, dividem, lançam pessoas contra pessoas, acabam causando conflito, fazem o que é mal ao seu próprio irmão. Homens que fazem mal aos seus próprios irmãos. Por isso,
no texto, são identificados como sinagoga de Satanás. Sinagoga era o lugar em que o povo judeu se reunia para ouvir a ministração da palavra, para ouvir a leitura da Torá ou dos livros proféticos. Só que, nesse texto, o que Jesus diz é que há no meio deles pessoas que, ao invés de serem porta-vozes da palavra de Deus, eram porta-vozes diabólicos. Sinagoga de Satanás. A expressão é bastante pesada que encontramos nesse versículo. E Jesus diz assim para a sua igreja: olha, eu sei o sofrimento de vocês, eu sei a luta de vocês, eu sei a pressão de vocês, eu sei o quanto vocês estão sendo pressionados, eu sei tudo o quanto vocês têm perdido, e eu sei o número de mentiras que são ditas contra vocês. Mas sejam fiéis até a morte. Continuem perseverantes, continuem em meio ao sofrimento, continuem fazendo o que é certo. Em meio ao sofrimento, continuem fazendo o que é certo. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à pressão, em meio às perdas, em meio às mentiras, continuem cumprindo o papel fiel para o qual vocês foram chamados. Continuem firmes. E Jesus traz essa palavra a eles, mostrando que Jesus é presente com eles e os tornaria vencedores, através da salvação, dando-lhes a coroa da vida. Uma mensagem que aponta para um caminho em que o sofrimento, ele é presente, em que o sofrimento é real, mas que mesmo assim precisamos ter sabedoria, discernimento e perseverança para continuarmos sendo porta-voz do Evangelho, mesmo quando o caos está instaurado. Esmirna foi uma cidade que foi conquistada pelos gregos por volta de 4 a.C. E depois ela foi dominada pelos romanos. É uma cidade que passou por mudanças, que passou por colonizações. Uma cidade que sofreu influência de impérios. E esta presença de impérios diferentes, de culturas diferentes, de ideais diferentes, ela traz mudanças a uma cidade, assim como traz também mudanças às suas instituições. Nós hoje, se nós formos estudar de maneira profunda, tanto religiosamente quanto o estilo de vida que adotamos, ele é fruto de uma tradição, ele é fruto de uma história. Isso é comum, isso é natural. Desde a colonização do Brasil, nós sofremos, como a Esmirna sofreu, a influência de um povo. Lá foram os gregos e os romanos. Aqui nós tivemos a influência dos portugueses, dos espanhóis. Quando nós falamos, inclusive, sobre ser igreja, não tem como nós entendermos o ser igreja com toda a influência catequética que nós tivemos desde a nossa colonização com os jesuítas. Houve um processo de educação, de formação. E depois de muitos anos, nós recebemos uma informação teológica norte-americana, com a vida dos missionários americanos no Brasil, que trouxe uma teologia que era uma teologia do solo americano. Tudo isso molda a maneira como nós lutamos, a maneira como nós enfrentamos, a maneira como nós enxergamos as coisas que acontecem ao nosso redor. Toda teologia, toda forma de enxergar o que Deus está fazendo e como Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo em nós, o que Deus está fazendo na nossa cidade, o que Deus está fazendo no nosso meio, é fruto de uma vivência. Por isso as cartas são endereçadas às igrejas locais, e cada igreja recebe uma mensagem diferente. Por que cada igreja recebe uma mensagem diferente? Porque cada igreja tem uma história diferente. Porque cada igreja está num solo diferente. Porque cada igreja tem a sua realidade que é própria. Assim como nós, que vivemos numa realidade que é própria a nós. Um exemplo que eu poderia te dar de teologia é nós, aqui no Brasil, a gente é muito influenciado pela teologia europeia e a teologia americana. E não existe só teologia europeia e só teologia americana. Mas isso é o que chega mais para a gente. A gente tem uma teologia mais ocidental. É raro chegar reflexões teológicas, bíblicas, orientais para a gente. Isso faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, por quem nós fomos colonizados, quem tem mais acesso aos seus ouvidos e ao seu coração.
É o solo que a gente está. Quando nós recebemos, inclusive, a teologia europeia ela passou por uma crise profunda que foi a Segunda Guerra Mundial. E dentro da Segunda Guerra Mundial, a teologia trouxe para nós uma preocupação existencial com o sofrimento. Porque procurou trazer uma resposta de como pode o ser humano, com tanto conhecimento, com tanto poder, destruir tantas vidas. Ao invés da humanidade melhorar, como é que pode a humanidade piorar? E teólogos como Dietrich Bonhoeffer e muitos outros trouxeram para nós uma teologia que trabalha com a questão existencial, com o sofrimento existencial. Muitas famílias perderam membros queridos na guerra. Como lidar com o sofrimento de quem perde alguém que tanto ama? Como lidar com o sofrimento de uma mãe que vê seu filho de 18 anos saindo de casa por uma guerra e não voltando mais? Como lidar com o sofrimento de um homem que foi forçado a ir numa guerra e ele volta sem suas duas pernas por causa de uma bomba, de uma mina? Como lidar com o sofrimento de alguém que a partir de agora vai ter que criar os seus filhos sem os pais, porque os pais morreram na guerra? Há um sofrimento existencial. A teologia que trabalha com a ideia do sofrimento existencial, ela está presente na forma como nós lemos e interpretamos a Bíblia, porque ela nasceu num solo europeu diante de uma guerra. Nessa semana morreu um padre católico chamado Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez, ele foi um teólogo latino-americano e ele foi considerado o pai de uma teologia que tem o título de Teologia da Libertação. Gustavo Gutierrez, ele foi numa vertente diferente. Enquanto a Europa trabalhava com a ideia do sofrimento existencial, aqui na América Latina, Gustavo Gutierrez, juntamente com outros teólogos, começaram a falar do sofrimento material. Eles entraram na linha dizendo o seguinte: por mais que exista o sofrimento existencial, o sofrimento que nós estamos tendo na América Latina não é o da guerra. O sofrimento que nós estamos tendo na América Latina é de famílias que não têm o que comer. O sofrimento que nós estamos tendo na América Latina não é da guerra, mas é de famílias que não têm um sistema de esgoto aberto, que não tem infraestrutura nenhuma. E por isso estão sofrendo com doenças, com calamidades, por causa da falta de higiene. Porque não há dignidade, porque a pobreza é extrema. E a teologia da libertação nasceu num solo latino-americano por causa da realidade do seu povo. Quando nós paramos para tentar enxergar quem é Deus na nossa história, o que Deus está fazendo na nossa história, tudo isso vai da maneira como nós lemos e da maneira como nós vivemos e da maneira como nós entendemos. Isso faz parte da nossa leitura, isso faz parte da nossa realidade, isso faz parte daquilo que está ao nosso entorno, do que nós sofremos e quais são as respostas que nós procuramos encontrar. Quando nós olhamos o sofrimento, seja ele existencial ou seja ele material, seja numa perspectiva mais europeia, seja numa perspectiva mais latino-americana, quando nós olhamos para todas essas vertentes teológicas que existem muitas outras, que eu não vou trazer aqui nessa noite, porque não é o meu propósito de falar sobre todas as vertentes teológicas, mas o meu objetivo é mostrar para você que, em meio ao sofrimento que o outro passa, o que nós precisamos como igreja é ter empatia. Jesus foi empático com a igreja que estava sofrendo pressão, sofrendo a pobreza e sofrendo a mentira. A igreja, ela vai entrar em colapso se ela não conseguir, de fato, ter empatia com as pessoas que enfrentam o seu sofrimento, seja ele qual for. Nós precisamos, como comunidade, enxergar que assim como nós sofremos e nós conseguimos, às vezes, enxergar a nossa dor, nós conseguimos saber aonde dói, nós conseguimos, às vezes, verbalizar o que nos incomoda, nós precisamos ter a empatia que nem sempre o que dói em nós, dói no próximo. Nem sempre as dores são semelhantes, mas precisa a igreja, no século XXI, ter empatia por aquele que sofre, ter compaixão daquele que está em meio à dor, em meio ao sofrimento. Não dá para a igreja ser fria e se afastar da dor humana, porque o que nós mais encontramos na nossa sociedade são pessoas que sofrem. São pessoas que sofrem pela rejeição, porque foram rejeitados pelos pais, foram postos à parte,
Nós vemos pessoas que sofrem porque passaram por um divórcio, porque sofreram uma perda muito grande. Nós vivemos numa sociedade que tem pessoas que não conseguem emprego, que estão desempregadas, que não conseguem qualificação. Temos pessoas que não têm as mesmas oportunidades que outros. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas sofrem. E a igreja precisa enxergar a vida do outro, do seu semelhante, como alguém que também foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e que precisa de empatia. E mesmo se essa pessoa não é cristã, não reconheceu Jesus como Senhor, a igreja precisa olhar para essa pessoa como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, que também precisa de empatia. Porque a igreja é o povo de Deus que representa o Evangelho de Jesus Cristo na sociedade. Não é o Estado que faz isso, não são as empresas que fazem isso, não é o comércio que faz isso. Essa representatividade do Evangelho cabe a homens e mulheres que são parte da igreja de Jesus. E às vezes as pessoas olham para as igrejas e enxergam muitas coisas, por causa de muitas leituras. Por exemplo, há muito tempo atrás a gente tinha uma frase que foi, assim, rechaçada no meio da igreja evangélica, foi rechaçada, principalmente nas igrejas históricas, como a nossa, de um grupo de pessoas que diziam assim: Deus te fez para ser cabeça e não cauda, porque isso representava uma superioridade, assim, ó, nós que somos os cristãos, nós somos os donos dessa terra. Isso foi rechaçado. As igrejas de movimento neopentecostal divulgou muito isso, mas a gente teve muita sensibilidade de entender que não é esse o caminho, que não é esse o Evangelho. Mas hoje a gente tem do mesmo jeito uma teologia que não usa essa expressão, mas que é a teologia do domínio, que é a busca pelo poder, que é pela busca do domínio, em que a igreja quer dominar tudo e subjugar os demais, porque entende que só ela tem razão em todos os assuntos, e isso é aceito. Por que isso é aceito? Porque é uma interferência da teologia norte-americana. Isso é comum, isso chega para a gente, chega há anos. Tudo que nós pensamos e reproduzimos é fruto de coisas que a gente ouve, que a gente lê, que a gente enxerga, que é nos posto. E muitas vezes, e aqui fica o alerta meu pastoral, muitas vezes nós não temos consciência disso. Nós não temos consciência de que nós muitas vezes estamos sendo manipulados de uma forma indireta, para que nós possamos reproduzir algumas coisas, que se lá no fundo a gente parar para um processo de meditação e reflexão, a gente vai ver que não faz muito sentido com o Evangelho de Jesus Cristo, que não bate com o Evangelho de Jesus Cristo, que não dá para ter Jesus no meio disso. E aí então, na carta a Esmirna, eu acho muito interessante essa palavra de Jesus, porque ele diz assim: olha, o diabo está para lançar vocês em prisão, para vocês serem postos a provas, e vocês vão ter tribulação de 10 dias. O que isso significa para nós é que, pelo menos a provação tem tempo, ela tem um fim, ela acaba. A gente passa pelas lutas, mas ela chega ao fim. Mesmo que estejamos em luta hoje, ela vai ter um fim. E qual é a luta? Qual é a batalha que nós travamos como igreja de Cristo nessa terra? Além de termos empatia por aqueles que sofrem, é importante a gente observar que o propósito diabólico, como é posto aqui no texto, que o diabo há de lançar nós em prisão, o propósito do inimigo diante da tribulação, diante da pressão, diante do sofrimento que a gente passa, é tentar nos fazer agir da mesma forma que o mundo age. Enquanto Deus permite que nós passemos por todas essas coisas, que nós passemos por todas essas coisas, para que nós possamos agir de maneira diferente. No mundo de indiferença, nós precisamos ser solidários. No mundo de individualidade, nós precisamos olhar para o outro. No mundo de vingança, nós precisamos viver o perdão. No mundo do toma lá da cá, a gente precisa aprender a sofrer o dano e não retribuir o mal pelo mal. Porque o inimigo, ele tenta criar todo esse cenário e nos instigar a agirmos da mesma forma. E o Senhor, por meio de sua graça, Ele vem em meio a todo esse cenário caótico e diz: olha, continuem firmes em meio ao sofrimento, agindo da maneira correta, porque aos que continuarem perseverantes receberão a coroa da vida. É a permanência. A igreja precisa continuar olhando para o seu Senhor, Jesus, e procurando viver o Evangelho de Jesus. Em meio a tantas coisas que nós vamos ler, que nós vamos ouvir, que nós vamos ver, em meio a tantas figuras
de liderança, figuras religiosas que se tornam referenciais. Em meio a tudo isso, tente encontrar onde Jesus está. Que aonde Jesus está, que pelo menos eu quero estar. É aonde o Evangelho de Jesus se encaixe com aquilo que eu vejo na sua palavra, é ali que eu quero estar. Porque não tem como viver o Evangelho longe de quem é o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. O Evangelho é uma pessoa. E que nós possamos ser fiéis, e fiéis até a morte. E o Senhor nos dará a coroa da vida. Eu queria que você hoje trabalhasse o seu conceito de empatia. Pedisse para que o Senhor te ajudasse a ter compaixão do seu irmão que sofre, da sua irmã que sofre, do seu colega de trabalho que sofre, do seu vizinho que sofre, das pessoas que estão próximas de você, que passam por sofrimentos diferentes dos seus. E que você experimente a presença do Cristo ressurreto que está próximo de você, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua dor. Que você possa pedir para que Jesus, por meio do seu Espírito Santo, te ajude, para que você seja fiel e fiel até a morte.